Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa O que é Ser Brasileiro, aqui no Espaço Cuba Itaú. E a nossa convidada de hoje é a fundadora do Instituto Rampa e do projeto Sacola Tropical, Gisela Cury. Estamos recebendo a Gisela Cury, da Sacola Tropical. Muito obrigado pela sua presença, Gisela. Obrigada, é um prazer estar aqui Gisela. com vocês. A gente Obrigado. também está muito feliz. Te achamos depois de te procurar bastante. Vou contar depois essa história. É isso aí. Primeiro, a gente quer saber quem é você. Quem sou eu? Eu sou Gisela Heizenreiter Cury. Eu nasci em Buenos Aires, na Argentina. Vim com 2 anos para cá e desde então moro aqui. Sou casada, tenho uma filha chamada Luísa, estou trabalhando já na área social há mais de 20 anos, antes trabalhava no mercado corporativo, e eu posso dizer que eu sou uma sonhadora e que hoje em dia o meu trabalho vem muito de encontro ao que eu acredito nas pessoas e no seu potencial. Então, poder estar trabalhando hoje com a Sacola Tropical e com o Instituto Rampa me traz muita alegria. É muito legal. A gente te conheceu numa feira, né? Você vendendo ali as bolsas e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse trabalho. Conta primeiro, antes de mais nada, porque o programa se chama O que é Ser Brasileiro e você é uma argentina, mas está aqui desde 2 anos, não é isso? Sou muito mais brasileira que argentina. Eu brinco que eu sou a mais brasileira dos argentinos e a mais argentina dos brasileiros. E você veio aqui para o Brasil em que situação? Na verdade, meu pai veio contratado para trabalhar numa indústria têxtil, que ele trabalhou sempre com tecelagem, com indústria têxtil, né? E assim estamos aqui nós. E vocês conseguiram se adaptar bem? Como é que foi esse início da família? Você sabe se os seus pais tiveram uma boa adaptação? Olha, eles vieram muito novos, né? Minha mãe me teve com 22 anos, então, assim, naquela época era muito difícil, né? Então, a minha mãe sofreu mais, eu acho, vir sozinha, muito jovem para cá, né? Eu lembro de que eu era pequena e a gente tinha que ir para o centro da cidade para ir na telefônica, né, para ligar, encomendar uma ligação, entendeu? Aí eles falavam assim, volta daqui a 4 horas, lá na rua 7 de Abril. Volta daqui a 4 horas. Daí a gente ia para o mapping, ia para cá, para lá, não sei o quê, aí chegava lá e falava assim, no guichê 25, e daí ela conseguia falar com os pais. Então era muito complicado, né? A comunicação com a família toda, então ela sofreu um bocado. Ele menos, porque ele estava trabalhando, né? E você tem esse gosto aí pela costura, então vem do seu pai? Então, você sabe que é muito interessante, porque logo que eu comecei com a Sacola Tropical, eu fui visitar alguns fornecedores e aí eu entrei, né, na fábrica, onde fabrica essa tela de polietileno. E na hora me remeteu à minha infância, de que nas férias eu ia visitar meu pai, então ver aqueles rolos, né, e fazendo toda a fiação e tudo. Eu falei, gente, olha, eu voltei para esse mundo, né? E a minha mãe sempre costurou muito bem. Ela sempre costurou as nossas roupas, entendeu? E eu aprendi a costurar com ela. Mas ela não era costureira profissional? Não era. Era não. De casa? Exato, ela costurava para ela, pra gente, entendeu? E eu aprendi a costurar com ela. Desde pequenininha? Desde pequenininha, alinhavando, né, toda a nossa roupa, da minha irmã, do meu irmão. E aí depois eu comecei a pegar gosto por isso e comecei a costurar para mim. Teve uma época que eu fazia toda a minha roupa e fazia todas as minhas malhas, porque eu adoro tricotar ainda, agora não tenho muito tempo, né? Então, a Sacola Tropical fundiu essas duas histórias, né? Então é muito gostoso para mim voltar a fazer isso, né? Muito da infância. Legal, esse reencontro. É verdade. Mas antes disso, você fez faculdade de letras, Foi. É isso? Queria ser professora? Não, na verdade o que aconteceu, eu já fiz várias faculdades, né? Mas aí eu não acabava nenhuma, né? Eu comecei com química. Química? Química, Nossa. verdade. Qual que é a relação? E
Então, era uma coisa de infância mesmo. O que você quer ser? Entendeu? Aí eu queria ser química e fui fazer química e depois eu percebi que não era nada disso. Aí eu acabei abandonando, comecei a trabalhar e na época que eu comecei a trabalhar, ainda não tinha ensino à distância nem nada, era muito difícil você trabalhar e poder fazer uma faculdade. Eu entrei para a área de comunicação e marketing e daí eu trabalhei no mercado corporativo todo esse tempo com comunicação e marketing. Cheguei a começar uma faculdade de comunicação e marketing, mas aí também não acabei, porque o trabalho me demandava muito. E depois de muito tempo, né, assim, sei lá, 10 anos atrás, eu falei, não, eu quero fazer uma faculdade porque eu tenho interesse em continuar estudando. E daí a questão do diploma, né, me bloqueava, né, porque não tinha terminado nenhuma. E aí eu acabei fazendo letras, que era uma facilidade, porque eu tenho muita facilidade com idiomas, né, então eu falo inglês, espanhol, um pouco de alemão e português, então eu falei, vou fazer, e aí acabei fazendo letras. Mas não trabalhou com isso? Não, era mais um facilitador para poder continuar estudando. Você está falando, parece que você é muito inquieta, né? Sou. É porque você, além de fazer faculdade de letras, você também depois foi trabalhar em produtora, fundou uma produtora, não é isso? Isso, é. Depois que eu saí do mercado corporativo, eu fui trabalhar com um fotógrafo, né, o Bob Wolfenson, e era coordenadora do estúdio dele. Era o fotógrafo? O fotógrafo, foi a escola, né? E aí acabou acontecendo que era uma época que daí começou a se agenciar fotógrafos, né? Acabei saindo do estúdio dele, montei uma agência de fotógrafos, trabalhei também com vários fotógrafos bem renomados. Nisso eu comecei a namorar com meu marido, que é fotógrafo também, e meu irmão também acabou se tornando fotógrafo por influência aí. Então a gente tem uma família de fotógrafos. Ah, que legal. E desde nova você é assim, inquieta, curiosa? Sou. Sou. Eu não consigo, a rotina me mata. Então eu quero sempre o novo, eu quero sempre experimentar coisas novas. A rotina realmente ela me bloqueia, assim. Então eu sou inquieta e preciso estar sempre aprendendo coisas novas. Isso é uma característica minha. E você tem um acontecimento importante, significativo na sua vida, que é o nascimento da sua filha. Luísa, né? Isso. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como é que aconteceu isso e como é que foi o impacto disso na sua vida. Isso foi um divisor de águas, eu posso dizer, na verdade, né? Primeiro porque eu estava trabalhando numa empresa grande e aí o relógio biológico apitando e eu tive que fazer uma opção, né? Porque eu não conseguia engravidar. E eu falei, não, vou sair, agora o meu objetivo maior é constituir uma família, né? E as pessoas lá me acharam louca, porque como que você vai sair desta empresa renomada para ter filho? Né? E é isso, e na verdade eu nunca vou esquecer, teve um diretor que é mais velho um pouco, ele virou para mim e falou assim, você está certa, isso aqui não é tudo na vida. A gente tem vida fora da empresa, né? Então Mas você decidiu antes de engravidar? Antes de engravidar eu saí, porque eu não estava conseguindo engravidar, né? Porque eu tinha que viajar muito, porque estava muito estressada, entendeu? Aquele mundo corporativo que a gente conhece, né? Então eu tive que fazer uma opção, né? E aí acabei engravidando, tive zilhões de problemas na gravidez, tive que ficar de repouso, ela nasceu muito prematura e tudo. E com isso, assim, os 2 primeiros anos da vida dela, a gente simplesmente morou no hospital praticamente, porque morava mais lá do que em casa, né? Ela nasceu com problemas de saúde. Problemas respiratórios, que é o comum de prematuro, né? Exatamente. E aí, eu como produtora nata, né, eu acabei me virando, né, isso era em 1997, então a internet ainda estava engatinhando, era discada, né, ainda tinha umas questões. E todas os equipamentos, né, que poderiam ajudá-la e tudo, era uma dificuldade para conseguir aqui, mas eu conseguia o e-mail da empresa e ia atrás. Você dedicou muito a isso, Me dediquei, não dava para trabalhar, né, então realmente eu foquei nisso. E aí eu percebi, assim,
conversando, né, com os pais, né, de baias de UTI, a gente toma café da manhã junto, almoça junto, dorme junto, chora junto, né, e faz tudo junto. A gente falou assim, nossa, isso aqui, como é que a gente faz para que isso não morra com a gente? Né? Porque a gente trilhou um caminho aí que se a gente puder passar para os outros pais que estão chegando agora numa UTI, isso é o mínimo que a gente pode fazer. Né? Então aí começou essa sementinha, né, de ajudar ao próximo, né? E aí a gente acabou conversando e a gente montou um grupo de pais, né, que a gente chamava de Projeto Rampa, onde a gente ia conversar nas UTIs com os pais que estavam chegando nessa situação. Eu queria que você falasse mais sobre esse projeto, porque é incrível. Agora, o nome também já é muito significativo. Fala sobre isso. Muito. O Rampa tinha 2 significados. Um era o Rampa porque várias crianças precisavam, eles tinham cadeira de rodas e tudo, então precisavam de rampa, mas também o Rampa é o acesso à informação. Então a gente queria dar a esses pais a oportunidade da informação que a gente já tinha conseguido e que eles não precisassem, né, angariar isso de novo. A gente já tinha aquilo pronto, a gente podia repassar isso para eles. E hoje o Rampa faz o quê? Então, o que aconteceu? O Rampa, a gente ficou de 2001 a 2005 como um grupo, a gente formalizou como instituto em 2005, e aí veio um convite para eu trabalhar na Cidade Escola Aprendiz, do Gilberto Dimenstein, né, na área de comunicação. E eu não podia falar não, né? Era uma oportunidade de trabalho, a gente precisava muito, né? Porque foi um momento muito difícil da família, né? Só um trabalhando e eu me dedicando à Luísa e tudo. A gente teve a oportunidade de conhecer o Gilberto Dimenstein, né? Que não está mais entre nós. Exatamente. Mas fica aqui, né? Ele foi meu grande mentor, assim, dentro da área social. Tudo que eu aprendi, eu posso dizer que veio, nossa, com ele, sem sombra de dúvida. Então, eu trabalhei 4 anos na Cidade Escola Aprendiz, onde eu cuidava da comunicação, dos projetos, né, de vários projetos. E essa foi minha grande escola. Nisso, o Rampa ficou um pouquinho na gaveta, né? E depois eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gilson Rodrigues na União dos Moradores de Paraisópolis. Isso. Demais. Então, foi lá também que eu consegui assessorar bastante o Gilson, também fazer a gestão de vários projetos lá. E aí eu me deparei com... Eu falei assim, gente, o Rampa era sempre muito focado na saúde, né? Mas depois eu percebi, porque assim, o DNA do Rampa é a melhoria da qualidade de vida dos participantes. E isso é uma coisa que você pode fazer em qualquer segmento. Então, a gente ampliou, né, a capacidade do Rampa de poder trabalhar com vários projetos, seja na educação, na cultura, no projeto de geração de trabalho e renda, e foi assim que a gente deu continuidade. Você falou muito sobre esse período que você ficou no hospital, que você teve contato com os pais e depois a formação do Rampa, que era muito de aglutinar, né, esses pais, né, na mesma situação e tal. Qual o poder de uma comunidade, de pertencer a uma comunidade? Olha, isso é muito importante, né? Eu acho que quando você reúne iguais, isso fortalece, porque às vezes se você está sozinho, é como se você fosse perdendo força, né? Mas se você tem um grupo coeso, que tem um mesmo objetivo, né? Então a gente tinha, por exemplo, no Rampa, os pais tinham o objetivo de trazer saúde para o seu filho, né? Era o que a gente mais falava para os pais nesse projeto de conversa de pai para pai. Você acredite no seu filho, porque se você não acreditar, ele vai perceber que você não acredita nele. Então, se o pai não acredita nele, quem vai acreditar? Então, isso era primordial, porque às vezes, claro, a equipe multidisciplinar, às vezes, dava um banho de água fria, né? Mas, se você fala assim, vai dar tudo certo, seu filho confia em você e vai dar tudo certo. Isso é muito importante. Muito. E se identificar com o outro traz segurança? Muito, porque
foi assim, era muito impressionante. Tem um caso de quando a gente atendia um hospital que a gente ficou anos atendendo, uma mãe virou para mim e falou assim: você pode ficar com minha filha para eu poder tomar banho? Quer dizer, ela mal me conhecia, mas ela sabia que eu era mãe, entendeu? E foi isso, foi incrível, assim. Eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Demais, nossa, Gisela, você é incrível. A gente vai chamar o intervalo rapidinho e já volta com essa conversa. E a gente volta aqui com esse papo delicioso que a gente está tendo com a Gisela Cury, Gisela da Sacola Tropical. E no início do programa, eu estava falando que a gente te conheceu numa feira, porque a gente já te conhecia das redes sociais e a gente pegou teu contato, nos conhecemos pessoalmente. E aí queria que você contasse sobre o que é esse projeto da Sacola Tropical, porque parece que veio já dessa experiência que você tinha tido em Paraisópolis, né, que é a segunda maior comunidade aqui de São Paulo. Isso mesmo. Então, a gente retomou as atividades do Instituto Rampa, né, primeiro com um projeto de educomunicação, o Olhares Olhares, a gente fez lá em Paraisópolis, foi um sucesso, foi maravilhoso. E aí eu falei, bom, e agora, o que a gente vai fazer? E o que aconteceu? Eu tinha uma sacola que eu tinha comprado de um camelô no Rio de Janeiro, no centro do Rio, e todo mundo adorava, né? E eu nunca mais encontrei, e eu falei, gente, isso aqui é uma oportunidade de negócio. E eu sempre quis fazer algum projeto de geração de trabalho e renda, que eu acredito muito nisso. Você dá essa oportunidade e as pessoas seguem em frente, né? E aí eu acabei conversando com várias costureiras que eu conhecia lá em Paraisópolis e assim nasceu, sem muita pretensão, né? E até por uma necessidade minha de continuar trabalhando e foi um sucesso, assim, nós lançamos em outubro de 2016 e aí logo veio o Natal e tudo. A gente começou a pegar tanta encomenda que tudo foi assim, foi virtual, né? No Facebook, nas redes sociais e tudo. E a gente não dava conta. Eu falei, não, mas eu não posso deixar de pegar pedido, né? Então a gente começou a falar com costureiras daqui e dali, a gente foi para outras comunidades. Bom, no fim, assim, em 2 meses nós vendemos 1000 sacolas. Caramba. Entendeu? Foi assim que nasceu, no susto. Mas é sempre assim, né? Mas assim que é bom, né? Assim que é bom. E é assim que nós estamos, há 7 anos, né? Então, aí agora a gente já trabalhou com mais de 200 costureiras, né? Assim, a grande coisa é, por exemplo, o Instituto Rampa, ele não tem uma sede, né? Porque encarece, porque a gente ainda não tem um patrocinador, a gente está em busca de parceiros que possam viabilizar vários projetos aí que a gente tem, né, em mente. Mas qual que é o grande segredo? São mulheres periféricas de comunidade que optaram por não trabalhar fora. Então, elas têm a sua máquina de costura em casa. Elas optaram para poder cuidar dos seus filhos, né, para cuidar da casa e ajudar na renda familiar. E esse foi o nosso foco, procurar essas mulheres e poder fortalecer o trabalho delas. Então, esse é o grande segredo. E hoje tem quantas mulheres? Hoje nós temos fixas 17, né? Mas, assim, hoje em dia a gente está com muito pedido de brinde corporativo, porque hoje em dia as empresas perceberam que o apoiar esse tipo de projeto também é muito bacana. Eu ganhei um brinde corporativo. Foi assim até que você conheceu. Falou, olha, da Sacola Tropical, né? Exatamente. E é linda a sacola. Então, realmente. É diferente, é uma forma de agregar valor a um brinde que você não está comprando, né, assim, aquelas coisinhas baratinhas. Você está realmente apoiando toda uma cadeia de produção. Sim. Né? Então, e você administra sozinha a Sacola Tropical? Eu keep. E para conseguir esse material, como é que você faz? A gente tem vários fornecedores que são daqui do interior de São Paulo, né? E
é isso. Então, então as costureiras, elas são todas, né, que trabalham em sua casa, e aí muito interessante, porque tem uma família que daí agora já é uma família, já é quase um ateliê. Começou uma costureira que chamou a irmã, que chamou outra irmã, aí os filhos acabam ajudando de repente no momento de separação de material, né, e vai a família inteira ajudando a produzir as sacolas. E o legal é que tem também muito, acho que, esse sentimento afetivo, porque quando eu recebi a sacola, né, e mostrei para o Nando viu que era da Sacola Tropical, eu falei, olha que legal, igual aquelas bolsas de feira que os nossos pais, nossos avós usavam para ir na feira. Então tem, acho que também essa, né, esse sentimento. Essa pegada da memória afetiva, né? Exato. Né? Todo mundo, não tem quem não pare no nosso stand que não fale, porque eu já tive uma sacolinha que eu ia na feira com a minha mãe e tal. Essa foi a grande história, a gente fazer essa releitura, né, que é um material maravilhoso, ele é sustentável na medida que ele dura para toda a vida, você pode até enjoar, mas ele não enjoa de você. Aí você passa, dá de presente. E a gente acabou criando outros produtos com esse material, que era uma coisa meio impensável, né? O que mais vocês criam? A gente tem necessaire, a gente tem mala de viagem, a gente tem jogo americano, tem cestos multiuso, e a gente está sempre criando alguma coisa nova. Essa minha inquietude, né? É verdade. E vocês também já estão levando para outras comunidades, né? Já envolve outras costureiras de outros locais. Começou em Paraisópolis. A gente começou em Paraisópolis, hoje em dia a gente está em Campo Limpo, Capão Redondo, Taboão da Serra, né? E a gente quer começar a levar isso para todo o Brasil, né? Então também isso é um projeto que está aí no radar. E como é que está sendo a resposta dessas mulheres que você estava falando, né, a esse projeto? Olha, é maravilhoso, porque é uma coisa legal de você perguntar, porque a gente teve, nesse primeiro ano, de repente as pessoas falam assim, olha aqui, uma praia na Costa Rica, tá em Paris, do lado ali da Torre Eiffel, e tirou uma foto e mandou sem querer pra gente. Quando eu mostrei essa foto para elas, ela falou assim, mas a sacola que eu fiz está lá na França? Né? Assim, foi uma coisa que ela achou que era uma coisa impossível. E aí a gente criou uma campanha, Sacola Tropical pelo Mundo. Então você tira a sua foto, posta, e aí a cada 3 meses as costureiras escolhem a foto que mais gostam. E aí essa pessoa ganha uma sacola. Ai, que lindo. Então a gente começou a receber fotos de tudo que é lugar, entendeu? Foi muito legal. Até na neve. A sacola tropical na neve a gente tem. É porque é um produto bem brasileiro, né? É a marca Brasil circulando no mundo, né? Exatamente. A gente já tem uma loja em Quebec, no Canadá, que compra nossos produtos. Mas tá chique demais. Muito. E a Luísa, eu quero saber, que eu sei que ela tem uma cara de ter orgulho da mãe. Eu já senti. Como é que é a participação dela aí? Como é que Olha, a família toda ajuda também, entendeu? Então, assim, o marido entra na logística, a Luísa entrou na logística, agora já também está nos ajudando nos estandes, está gostando mais de estar vendendo ali. Então, a família toda ajuda. Assim. E tem um valor forte ali. Tudo que você faz tem sentido você passar isso para eles, né? Qual a importância que tem eles estarem ali junto com você desses projetos? Olha, nossa família é muito unida. Posso te dizer. Então, assim, quando o César precisa de ajuda, eu ajudo, a Luísa também ajuda. Então, a gente se ajuda muito. Eu acho que isso é uma habilidade nossa, digamos assim, né? É uma coisa que é muito da nossa família, mas que é muito bom, porque isso fortalece também as relações, né? A Argentina é assim também? Quente como o Brasil? Muito. Muito, né? Até mais, não é? Muito. E eu não posso falar nada, né? Porque eu tenho, assim, 3/4 de alemã, mas eu tenho 1/4 siciliana. Esse siciliano me dá um trabalho, às vezes. Isso que pega. Isso que pega. Mas o amor vem um pouco Brasil, Argentina, tudo né? misturado. Tudo misturado. Pois é, a gente está falando de família. O que é ser mãe? O que é ser mãe? Olha, para mim, assim, eu posso dizer que assim, a maternidade para mim não foi uma coisa que, né, de novela, assim, aquela coisa de curtir a barriga e tudo, foi uma coisa de um pouco de preocupação do que ia acontecer, mas que no final eu sabia que ia dar tudo certo. É muito engraçado isso, porque assim, eu sabia que ia dar trabalho, mas que ia acabar tudo bem. Eu tinha essa certeza eu tinha. Então, para mim, ser mãe é aprender todo dia. Então, eu brinco que ela me ensina mais do que eu a ela.
É isso mesmo. Gisela, empatia é? Empatia? Empatia é o motor da humanidade. Isso mesmo. Bom, agora aquela pergunta para uma argentina brasileira, né? O que é ser brasileiro? Olha, eu posso te dizer que eu sou a mais brasileira das argentinas e a mais argentina das brasileiras. Mas o que é ser brasileiro, para mim, é você ter positividade acima de tudo, né? É assim, você pode ter perrengue, mas vamos lá, entendeu? E como diz o nosso querido Gil, andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Vamos lá, vamos junto. Obrigada, Gisela. Obrigada. Obrigada a você que está sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro, nessa segunda temporada aqui no Cubo Itaú. Até o próximo. Tchau.